Se você tá aí parado, esperando aquela ideia genial de negócio cair do céu, eu tenho uma notícia que talvez você não goste muito de ouvir, mas eu preciso te dar. Ela não vai vir. E sabe de uma coisa? Você não precisa dela. Eu vou te provar nos próximos 20 minutos. Na verdade, eu vou te ensinar qual é o método que eu utilizo nos meus negócios para identificar problemas e identificar novas oportunidades de negócio. Sabe aquela história de ficar esperando um insight genial, aquele momento eureka que todos nós temos que vai te fazer ficar rica do dia pra noite? Então, isso talvez não venha acontecer. Não existe mágica, gente, não tem mágica no empreendimento, na vida de negócios, na vida de resolver problemas. Você pode esperar aí sentada que ela não vai chegar. E sabe por quê? Porque as melhores ideias de negócio, elas vêm de problemas que a gente consegue identificar no mundo que nós estamos vivendo. As ideias que realmente vêm e realmente dão certo, ela não vem de um momento de inspiração divina. Elas não caem do céu enquanto a gente tá tomando banho. E a notícia boa é que a gente não precisa dessa ideia genial. Na verdade, tudo que a gente precisa para encontrar oportunidades de negócio para investir é olhar ao nosso redor, é escutar o que as pessoas nos falam. O problema é que a gente é sempre ensinada a procurar no lugar errado. E eu preciso compartilhar com vocês como que eu descobri isso, que isso realmente foi algo que mudou a minha vida. Eu não acordei, gente, do nada um dia e pensei, nossa, meu sonho é vender papel toalha e saco de lixo ou prestar serviço de limpeza em hospitais. Não foi assim, na verdade foi bem mais mediano do que isso. Eu estava passando por um momento de necessidade, eu já tinha minha empresa de limpeza em hospital, nós estávamos no nosso primeiro contrato e começou a pandemia, os preços saíram de X e foram para 3x e eu não tinha o capital necessário para conseguir arcar com aquele valor de imediato, que como que funcionava na época? Eu só copiei o que o meu antigo chefe fazia. Tinha um fornecedor Y, eu passava a lista para ele e ele pegava e entregava nos meus hospitais todo o material que eu precisava. Mas isso tem um custo muito maior, né, gente? Porque a pessoa que está me revendendo, ela tem que colocar ali a margem dela de lucro, a margem dela de imposto, de todo o custo que envolve a ela ter essa operação. E eu tava lá no meu escritório, olhando as contas da minha empresa, e eu não sabia o que eu ia fazer nos próximos meses, porque a tendência de tudo era só piorar. O nosso serviço era um dos serviços essenciais ali da linha de frente, eu não tinha como, naquele momento crucial, não ter um material para proteger os meus funcionários, para ter o EPI, máscara, luva, tudo que é necessário que uma equipe utilize para estar de fato protegida ali naquele ambiente. Então eu fiquei um pouco desesperada naquele momento, eu preciso ser muito honesta com vocês. E eu comecei a pensar o que eu vou fazer de imediato. Eu pensei, eu vou fazer empréstimo, eu vou adiantar minhas notas, meus recebíveis dos contratos que eu presto serviço, mas tudo isso iam ser soluções caras, que eu não ia estar de fato resolvendo o problema. Eu ia até, poderia estar, que eu precisava do material, eu ia ter como pagar o material, mas você entende que isso ia me custar muito mais. E aí eu pensei muito, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí que surgiu a minha ideia de papel toalha, de saco de lixo, de revender materiais de limpeza. Veio de uma necessidade real, de um problema real que eu estava enfrentando no meu negócio. Eu comecei a pensar, tudo bem, eu preciso diversificar. Ao invés de eu comprar todos os itens com esse único fornecedor, eu vou olhar para o mercado, vou ver quem produz esses materiais que eu preciso e eu vou comprar cada item de cada fornecedor. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei empenhada nas próximas 3 semanas em buscar todos os tipos de fornecedores de todas as marcas possíveis. Eu falei com tanta gente naquela semana, gente, que eu consigo me lembrar, assim, foi uma mudança muito grande pra mim, porque eu não tinha essa personalidade de negociar, de chorar preço. A parte de compra sempre foi algo que eu fiz muito no automático. Eu só copiei o que era feito antes no lugar que eu trabalhava e eu não parei pra analisar que aquilo tava me custando muito mais e que eu não tinha o caixa que a minha antiga empresa parava, sabe? Então, foi aí que eu iniciei. Eu me lembro, tenho fornecedores que estão comigo até hoje, mas eu já mudei trocentas vezes porque eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre em busca de melhores preços, de melhores produtos, do que vai me render mais, porque não significa que se um produto é mais barato, ele vai me custar mais barato do que o outro que tem um custo
mais elevado, entende? Porque tem questão de rendimento, de quanto aquele produto pode ser diluído ou não, porque as coisas não são utilizadas puras no hospital, os produtos são muito fortes. Então, em sua maioria dos casos, a gente consegue fazer uma diluição ainda, tudo seguindo normas da Anvisa, tudo bonitinho pra gente. Mas eu comecei a ter essa visão mais estratégica da coisa, e eu confesso pra vocês que no início foi algo que eu tava buscando pra resolver o meu problema. Eu precisava do material, eu tava gastando muito dinheiro, um dinheiro que eu não tinha. E logo depois que passou aí 6 meses, que eu já tava comprando uma quantidade legal, que eu tava conseguindo negociar preço, eu parei e pensei, tá, por que eu não começo a vender isso? Foi como se uma chave tivesse clicado na minha cabeça, sabe? Assim, Eduardo, você não precisa inventar nada revolucionário. Eu só precisava olhar para o problema que eu já tinha, que já estava ali escancarado na minha frente, o gasto alto com os produtos de limpeza, e pensar, tá, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso oferecer esses produtos de um jeito melhor para os meus futuros clientes ou mais barato? E foi assim, gente, que nasceu uma das maiores oportunidades de negócio que eu acredito que eu tenho hoje. Ainda não é o meu carro-chefe, eu preciso ser honesta com vocês. Infelizmente, a revenda é algo que ainda ocupa uma parcela bem baixa do meu faturamento, mas é algo que eu pretendo muito focar nesses próximos anos. Eu vejo muitas oportunidades, muitas lacunas de conteúdo aqui nas redes sociais, porque, gente, a verdade é que a maioria dos negócios tradicionais, o que acontece é que o mundo real não tá aqui na internet. Se você parar pra pensar, são poucas marcas que estão aqui, que estão se expondo, que têm os seus donos, os seus sócios fazendo isso que eu tô fazendo. E eu acho, de fato, que é uma oportunidade de eu me diferenciar. Não quero ficar sendo guru de licitação, de, meu Deus, de material de limpeza, não. Meu foco não é esse. É realmente uma coisa mais educacional. Eu quero mostrar pra vocês a identificarem problemas, a empreenderem, a mostrar as partes boas, as partes ruins, sem glamourização, mas talvez quando eu conseguir que isso aqui de fato se torne algo mais fácil pra mim, porque, gente, é um esforço tremendo eu conseguir gravar um vídeo ainda. Disclaimer point, eu tô gravando com a minha câmera nova. Se tiver ruim, se o enquadramento não tiver muito bom, o foco, eu não tô conseguindo enxergar na telinha porque eu uso óculos, mas é isso. A gente tá investindo aos pouquinhos aqui e a gente vai melhorando também. Agora o próximo passo eu quero comprar um microfone pra essa câmera, porque eu não consegui conectar o meu da DJI nela. Eu espero que o áudio esteja ficando bom. Mas vamos continuar. Eu voo muito, gente. Bom, vamos lá. O que eu quero te ensinar é exatamente isso. Como que você pode parar de procurar a ideia perfeita, a ideia mirabolante que vai te deixar rica de uma hora para outra, porque também não é sobre isso que a gente tá falando aqui, e começar a enxergar as oportunidades que já estão na sua frente, que já estão escancaradas e que a gente ignora, sabe? Problemas, gente, são oportunidades disfarçadas. E eu vou te mostrar o método que eu utilizo hoje para identificar essas oportunidades. Vamos lá, é um método de 3 passos. Eu não sou nenhuma guru de negócios, tá, gente? Eu não fiz MBA, não fiz faculdade, eu não tenho diploma, mas eu aprendi uma coisa que é muito valiosa e que eu levo comigo pro resto da minha vida. Eu aprendi na prática, ali no chão de fábrica, como as pessoas fazem, a transformar problemas em dinheiro. E eu vou te passar esse método que eu utilizo, que são 3 passos simples, mas que são poderosos. Primeira coisa, a gente precisa identificar a dor. Como assim? Ele é o mais importante, tá, gente? Você precisa prestar atenção nas reclamações, nas suas e nas dos outros. A gente tá reclamando o tempo todo, né, gente? Essa é a verdade. Esse serviço é horrível, isso tá caro demais, ninguém faz isso direito, eu não encontro isso em lugar nenhum. A gente reclama, mas a gente não para pra pensar que cada uma dessas reclamações é uma ideia de negócio que tá ali gritando na nossa cara. Deixa eu te dar um exemplo. Eu comecei a minha empresa de limpeza hospitalar. Foi muito por eu já estar inserida ali naquele meio, mas quando eu tava começando a pensar nisso e eu fui ter umas conversas com o meu antigo chefe, eu perguntei pra ele, opa, minha caneta caiu, por que limpeza hospitalar? É algo tão específico? O que te motivou a prestar esse serviço que eu confesso que, assim, era aquilo, né, das coisas que a gente sabe que existe, mas que a gente não para pra pensar como que funciona, como começou. E ele me deu a resposta de que ele via hospitais sujos, entes públicos, entes privados reclamando, equipes desorganizadas, falta de treinamento, gente fazendo corpo mole e muitos gestores reclamando. E então ele resolveu ir para aquele modelo de negócio
e resolver aquela dor específica do mercado, entende? A dor era que a gente não conseguia encontrar limpeza boa. Não é que não existia, a gente não conseguia encontrar empresas que cumprissem com aquilo que estão em contrato, que entregassem o material, porque isso, gente, é um papo que a gente tem que conversar no futuro sobre licitações, sobre como que funciona esse mundo de... É louco, tá? Nada, eu não vou vender coisa fácil aqui pra vocês, gente, porque nada na minha vida foi fácil. Não tem como eu vir aqui com um discursinho mole, falar, ai, faça isso que vai ser simples, você vai ganhar muito dinheiro. Eu não vou fazer isso. Infelizmente, meus amores, se vocês quiserem melhorar de vida, vai ser muito difícil, vai ter muita relação, vai ter muita dor de cabeça, faz parte do processo. Quanto mais alto é o nosso sucesso, mais nós vamos ter, não vou falar problemas, mas mais custoso vai ser, sabe? Todo mundo, é uma frase que eu gosto muito de repetir, o que muito custa, muito vale. E é isso que eu paro pra pensar quando eu olho pra tudo que acontece. Mas vamos continuar. Essa era a dor. A dor era de que não existiam empresas boas o suficiente. O problema não era a falta de empresas de limpeza, entende? Eram empresas de limpeza que entendessem, que conseguissem entregar um serviço mais personalizado, que entendessem, nossa, eu preciso de 5 pessoas experientes em cada plantão, experientes em limpeza terminal, experientes em uso de enceradeiras. Essa personificação? Não sei, essa personalização do serviço, desculpa. A gente precisava de empresas que fizessem um serviço bem feito. E aí, ele pensou lá atrás, eu posso fazer melhor. Eu só embarquei na ideia, tá? Confesso pra vocês, eu vi a oportunidade, sabia como que funcionava o mercado e eu entrei com foco total. Apesar de eu ter começado a limpar condomínios, eu sabia que na primeira oportunidade que eu tivesse e que a licitação me permitisse ganhar, né? Porque esse assunto a gente vai falar em um outro momento, eu estaria fazendo a limpeza de hospital. Porque eu tava trabalhando numa empresa antes que fazia exatamente isso. Mas, tudo bem, foi tudo muito teórico até agora, Duda. Como que eu faço isso na prática? Eu vou te dar um exercício que mudou completamente a minha vida. Você vai pegar um caderno, aqui, ó, um caderninho. Esse é um dos meus cadernos de ideias. Pode ser um caderno pequeno, um bloco de notas, o celular, o que for, mais fácil pra você, tanto faz. E por uma semana inteira, gente, exatamente uma semana inteira, tá? Por favor, você vai anotar. Toda vez que alguém próximo de você ou que você mesmo fizer uma reclamação sobre qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente reclamação de negócio, pode ser sobre qualquer coisa. Ai, sei lá, esse aplicativo é confuso. Nossa, não tem ninguém que faça entrega de marmita saudável aqui no meu bairro. Ai, eu queria muito aprender a mexer no computador, mas os cursos são muito caros. Nossa, meu cabelo tá horrível, não tem um cabeleireiro bom nessa cidade. Anota tudo que você disser que outras pessoas te disserem também. E no final da semana, você vai ter uma lista de problemas. E problemas, minha amiga, são oportunidades. A gente precisa passar a olhar para as dificuldades, para as adversidades da vida que a gente enfrenta aqui no nosso país, nas nossas cidades, como potenciais modelos de negócio, entende? Mas aí você precisa entrar na segunda parte. Nem todo problema é uma oportunidade de negócio, tá, gente? E é aí que entra o segundo passo. Você pode ter um problema que às vezes só você tem. E aí, gente, me desculpa, não é um negócio, é uma neura sua, tá? Tudo bem? Então, você precisa validar se as outras pessoas também estão sofrendo com aquilo que você listou. E como que você faz isso, Eduardo? Você pergunta. Não tem outro jeito, gente. Essa é a pesquisa de mercado. Literalmente, você vai lá e pergunta. Você pode utilizar as redes sociais? Com certeza, mas conversar com as pessoas foi o que sempre mais me abriu a mente e me deu possibilidade de visualizar coisas que eu talvez não estava olhando mais do que tá aqui nas redes sociais. Ai, Eduarda, mas perguntar pra quem? Cara, pra todo mundo. Você pode perguntar em grupos de Facebook da sua cidade, grupos de WhatsApp, pergunta pros seus amigos, na igreja, no seu trabalho, pro vizinho do seu prédio. Vocês também acham que tá faltando o serviço X ou Y aqui? Ai, vocês também têm dificuldade com encontrar uma boa manicure? Quanto que vocês pagam pra fazer a lavação do seu sofá? Essas coisas do cotidiano que às vezes a gente não para pra pensar, pra prestar atenção, entende? E aí, vamos supor, você escutou a mesma reclamação de 5 pessoas diferentes, de perfis diferentes, de bairros diferentes, que não se conhecem, que não estão conectadas. Você não tem um problema pessoal ali, gente, você tem um mercado com demanda e com uma dor, que as pessoas estão buscando a solução, elas estão esperando que alguém venha e lhes entregue ali a solução para aquele problema. Deixa eu contar pra vocês como que eu fiz isso com o papel toalha. Quando eu percebi que eu tava gastando demais, uma fortuna, eu não saí simplesmente vendendo, vocês viram, eu primeiro comecei
pequeno, resolvendo o meu problema. Eu precisava de estoque, precisava girar e meu dinheiro eu precisava economizar. O que eu fiz? Eu comprei, eu solucionei o meu, e aí quando eu pensei, olha, eu acho que eu posso vender isso aqui para outras pessoas, o que eu fiz? Eu fui conversar com outros donos de empresas. Eu liguei para os conhecidos que tinham um restaurante, não necessariamente, gente, empresas do mesmo ramo que eu. Vocês pararam para pensar? Papel toalha, saco de lixo, produto de limpeza no geral. Gente, isso é uma coisa que a gente vai ter necessidade pro resto da nossa vida. É um mercado perene que sempre vai existir. Não tô te falando aqui, gente, pra você ir vender isso, você ir fazer necessariamente isso. Não, eu tô querendo te mostrar a maneira de pensar sobre o que vale a pena você desprender a sua atenção, o seu tempo, os seus sonhos, sabe? De mudar de vida em algo que seja factível, que você consiga olhar e você consiga imaginar, não, tudo bem, se eu continuar aqui trabalhando durante 5 anos nesse projeto, eu no final vou ter um resultado legal. Tem como a gente ter certeza disso? Não, mas algumas coisas são mais concretas, digamos assim, do que outras. É perene, é um mercado perene. A gente sempre vai precisar comprar papel toalha, saco de lixo, sabonete, o que for que envolva material de limpeza. Eu liguei para essas pessoas, dono de restaurante, hotel, clínica, outras empresas de limpeza, e aí eu perguntei, na caruda mesmo, gente, porque a gente tem que aprender essa cara de pau. Se você não tá ofendendo ninguém, você não tá sendo mal educado, você não tá... Tem muita gente que não gosta de falar de finanças, tudo bem, mas assim, é aquilo. Eu acho que tudo vai muito do tom, como a gente sabe manejar ali a conversa, como a gente vai construindo as nossas relações. Então, todo mundo que eu fiz essas perguntas, ninguém se espantou. Eu perguntei na caruda mesmo. O que você gasta com papel toalha e saco de lixo por mês? Você sabe? Você acha caro? A qualidade é boa? O que você acha que poderia melhorar? Quantos litros de lixo você consegue colocar em um saco? Você compraria de um fornecedor que te desse um preço melhor, condições de pagamento diferentes, que talvez o preço fosse um pouco mais alto e você conseguisse minimizar a quantidade que você utiliza? Eu fui fazendo esse estudo. E sabe o que eu descobri? Quando eu fui fazer esses questionamentos para as pessoas, que todo mundo estava gastando muito dinheiro. Não era só eu. E que todo mundo achava caro, gente. E todo mundo queria um fornecedor melhor, alguém que te oferecesse um produto mais barato, com uma qualidade melhor, qualquer solução que você busque entregar com o seu produto. Pronto, eu já tinha validado o meu problema. Então eu já sabia que... Ok, eu já posso começar a desprender um pouco da minha atenção para esse outro braço do meu negócio, posso começar a investir mais nessa frente, porque é uma outra frente, é um outro CNPJ, tá tudo correlacionado, sim, mas é um outro negócio, não é prestação de serviço, é venda, os impostos são diferentes, a gente tem ICMS, são várias coisas que são diferentes, mas o ponto principal não era só eu que tava com aquela dor, era um mercado inteiro. E um detalhe muito importante aqui, quando você for validar, não pergunta assim, você compraria isso? Porque as pessoas, elas sempre vão dizer que sim, pra não te desanimar, sendo muito sincero. Pergunte coisas concretas. Quanto que você paga hoje? O que você acha que é mais prejudicial? Você estaria disposto a pagar um pouco mais caro se eu conseguisse te provar que a sua quantidade, que você iria diminuir a quantidade que você utiliza? Qual que é a sua maior dificuldade com isso? Você já tentou resolver de uma outra forma, procurar um outro fornecedor? Porque essas são perguntas, gente, que realmente vão nos dar informações reais. Não só uma resposta para educação da outra pessoa, entende? E aí, tudo bem, quando você validou o problema real, quem tem gente suficiente, meu Deus, desculpa, que tem gente suficiente sofrendo com isso, a gente vai partir pro terceiro passo. Meu Deus, eu voei aqui, desculpa. Pronto. O que é o terceiro passo? Crie uma solução simples. Sim, é aqui onde a maioria das pessoas trava, você acredita? Porque a gente tem a mania de achar que a gente precisa criar algo revolucionário, algo que nunca existiu, que vai resolver todas as dores e problemas do mundo. Mas, meu amor, você não precisa. Você não precisa criar um novo iPhone, você não precisa inventar a roda, sabe? Você só precisa criar algo que resolva o problema de forma minimamente melhor do que aquele que já existe. Ponto. Essa é a definição do que é... de como encontrar negócios, entende? Você precisa ver, às vezes, um negócio que já existe, mas que você consegue identificar os pontos ruins, o que as pessoas mais reclamam, o que desagradam, o que poderia ser melhorado e trabalhar naquilo ali, cara. Pode ser mais barato, pode ser mais rápido, pode ser mais confiável, você pode ser mais convincente, mais bonito,
pode ser melhor com atendimento, tem 1000 formas de ser melhor sem ser uma ideia genial que vai transformar mundos, entende? Eu não inventei limpeza hospitalar, eu não inventei revenda de material de limpeza, já existiam milhares de empresas fazendo isso, mas eu fiz diferente, certo? Eu treinei a minha equipe, eu cheguei no horário, eu fui profissional, eu criei processos, eu trato meus colaboradores como pessoas, como seres humanos que têm problemas, que têm vidas que vão, às vezes, não estar bem, não estar legais. Parece que é o básico, né? Eu sei, mas no mercado que eu tava, gente, isso já era um diferencial gigante. E esse é o ponto, a gente não precisa fazer milhares de coisas, ter a ideia que, nossa, meu Deus, isso aqui vai transformar a vida de todo mundo. Não, porque às vezes a ideia que vai transformar a vida de todo mundo, as pessoas não vão estar dispostas a pagar por elas porque elas não querem toda essa transformação, entende? O mais louco de tudo é que a gente não precisa fazer o melhor, você só precisa fazer o básico bem feito, porque tem tanta gente fazendo mal feito. Se você fizer o básico direito, você já vai se destacar. Infelizmente, essa é a verdade, gente. E aqui vai uma dica de ouro que eu aprendi. Começa pequeno. Não tenta criar um negócio perfeito no dia 1. Cria um negócio bom o suficiente e vai melhorando com o tempo. Testa com o cliente, vê como que funciona, pede feedback, ajusta e aí você escala. Eu comecei a minha empresa de limpeza com o contrato do condomínio somente, e aí depois eu fui conseguir um hospital e eu foquei muito em fazer aquele contrato perfeito, em ter uma equipe legal, em treinar a minha equipe, em motivá-los, em manter um ambiente de trabalho saudável, que quando deu certo, eu fui pro segundo, depois pro terceiro, e foi assim que foi, sabe? É como se a gente estivesse subindo uma escada, degrau por degrau, ao invés de você querer subir os 10 primeiros de uma vez, sobe um, depois sobe outro e depois outro. Não fica paralisada ali tentando planejar tudo nos mínimos detalhes. Execução imperfeita, gente, ela é muito melhor do que o planejamento perfeito que não sai do papel. Sempre, sempre vai ser. Bom, eu preciso agora dar alguns exemplos pra vocês. Eu já falei da limpeza hospitalar, já contei bastante, mas eu vou resumir. Problema: hospital mal limpo, equipes desorganizadas, falta de profissionalismo. Qual foi a solução que eu entreguei? Uma empresa que treina bem, que é pontual, que tá com todas as suas obrigações trabalhistas em dia, que entrega o material para a equipe utilizar, que tem processos claros. Resultado: contratos de milhões de reais. Ponto. E olha, eu não tô falando que eu sou a melhor do Brasil, não tô dando tapinha nas minhas costas, não. Tem empresa, milhares de empresas que são muito maiores do que a minha, que faturam muito mais do que eu, que lucram muito mais do que eu enfrento vários problemas, mas eu posso dizer pra vocês que diante de tudo, de todas as adversidades, de todas as dificuldades que eu enfrento, aqui na minha região eu sou referência. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu resolvo um problema melhor do que a concorrência local costuma entregar. Próximo, fornecimento de papel toalha. Tá, qual é o problema? Empresas, inclusive a minha, gastando muito com produtos de limpeza, comprando de distribuidores caros. Solução: eu, que já comprava em um volume bem grande para mim, para minha própria empresa, eu posso comprar um volume ainda maior e repassar com um preço melhor para outras empresas. E esse ainda é algo que eu acredito que eu estou aqui no degrau 2, porque o meu sonho mesmo, gente, é abrir a minha própria empresa de fabricação, tanto de papel toalha quanto de saco de lixo. Vocês vão ver aí uma marca um dia de papel toalha lá com a minha carinha exposta. Brincadeira, não vai ter a minha cara exposta, mas isso é uma coisa que é um dos meus projetinhos que tá anotado aqui numa das páginas desse caderno e que eu espero muito que algum dia saia do planejamento. Mas eu sou muito cautelosa em dar esse passo porque já envolve um processo completamente diferente. Eu confesso pra vocês que eu não faço muita ideia, que é de industrialização, mas a gente tá aí na vida pra tá sempre aprendendo, né? Então é isso. Eu não fabrico papel toalha ainda, eu só intermedio ali a situação e já consigo tirar um lucro bom, atender esse problema dos meus clientes e tirar um dinheiro também dessa parte. É um problema real que eu tô resolvendo. O próximo, marmitas saudáveis, que eu citei ali em cima, é uma coisa hipotética, eu não faço, mas assim, é um exemplo que não é meu, mas que eu vejo funcionando em várias cidades, inclusive aqui na minha já tem algumas pessoas que oferecem isso. A gente tem o problema de pessoas que querem comer bem, que quer comida saudável, mas que não tem tempo de cozinhar, certo? E restaurantes que são fast food ou que utilizam ingredientes que não são tão bons,
ou são caros demais os restaurantes. Qual que é a solução? Marmitas prontas, saudáveis, balanceadas, que você coloca ali a lista de ingredientes, que você oferece soluções diferentes, low carb, cetogênica. Gente, é um mundo tão grande e esse mundo de wellness, né, ele vem crescendo tanto e vai crescer muito nos próximos anos. Esse é um mercado muito bom de sucos saudáveis, o que for. Todo mundo precisa comer, gente. A gente sempre vai precisar comer. E a gente tá caminhando para uma sociedade que eu acredito muito que as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso. Óbvio, quem tem condições, né, gente? Porque se você ganha, sei lá, R$1.500 por mês, você não vai poder ficar escolhendo muito se você vai comprar uma fruta orgânica que tá assim, que tá assado, uma farinha low carb ou o que for. Não, eu tô falando aqui para pessoas que hoje já têm o dinheiro para gastar com esse tipo de mercado. Próximo, que é algo que tá muito relacionado com o que eu faço também, consultoria de licitação. Problema, a gente tem milhares de empresas pequenas que querem participar de licitação pública para vender para o governo federal, mas elas não sabem como. É um processo complexo? É um processo complexo, não é difícil. O problema é que as pessoas são preguiçosas e não querem aprender. Me desculpa, mas eu fico irritada com esse ponto, porque é burocrático. É burocrático, é muito papel, é muita regra, é muita regra. E as pessoas simplesmente desistem. Então, cara, eu, por exemplo, que eu sei como que funciona, ou você que aprendeu, ou quer aprender, você pode ensinar outras empresas, você pode participar para essas outras empresas, você pode oferecer a sua consultoria. Você pega na mão da empresa e ajuda ela a participar. Resultado, você vai cobrar pela sua consultoria e ainda no mercado eu vejo muitas pessoas fazendo o seguinte, a gente vai fazer um contrato, você vai me pagar, sei lá, R$5.000 pela consultoria, tô dando um número hipotético, tá gente, não faço a menor ideia de quanto que isso custa, porque não é um serviço que eu presto, eu geralmente faço de graça, meus amigos, você acredita? A gente vai parar com isso aí, amigos. A gente vai parar com isso aí. Você cobra a hora da consultoria e mais uma porcentagem do contrato caso a empresa venha a ganhar a licitação. E olha que interessante, cara. Você não tá vendendo um produto, você tá vendendo conhecimento. E conhecimento que resolve problemas para pessoas, para CNPJs que têm dinheiro e estão dispostos a pagar por isso. Vamos pensar em mais um exemplo, sei lá, a minha mãe. A minha mãe precisa ir muito, às vezes, em médico, em coisas, eu não consigo estar o tempo todo fazer isso com ela e ela não gosta de ficar pedindo Uber. Cara, transporte pra idosos, se ela me ver chamando ela de idosa, ela vai ficar puta. Não tô te chamando de idosa, mãe. A questão é a seguinte, a gente tem idosos que precisam ir em médico, fazer exame, fazer exercício físico, mas que não podem dirigir, a família trabalha, não pode levar, táxi é caro, não é sempre que é confiável. Uber, as pessoas geralmente mais velhas têm muita dificuldade em mexer nesses aplicativos, se confundem, têm medo. Então, olha que oportunidade de você oferecer um serviço de transporte especializado para idosos. Motorista treinado, um carro adaptado, você busca em casa, espera ela durante a consulta, durante o que ela tiver que fazer e traz de volta. Resultado, você vai ter famílias aliviadas, idosos bem cuidados e você ganhando dinheiro, que o final de tudo, a intenção é essa, né? A gente achar alguma coisa que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro. Viu, gente? Não é Uber, não é nada revolucionário, mas é um problema real que tem pouca gente resolvendo, entende? Bom, agora que a gente já falou que achar problemas é fácil, nós precisamos olhar para algumas crenças que são três, que eu acredito que são coisas que às vezes nos impede de fato dar esse primeiro passo. Número 1, a gente acha que o problema é óbvio demais. Você olha pra coisa e pensa, mas todo mundo já sabe disso. Se fosse uma boa ideia, alguém já teria feito. E aí você descarta. Simples assim, sem fazer todo aquele exercício que a gente falou. Validação de mercado, pesquisa, ver se aquela é uma dor ou se é uma neurose sua. Mas, gente, o fato daquilo ser óbvio não significa que ele não serve. Significa que ele pode não estar sendo resolvido. Pode não estar sendo bem resolvido. Muitas vezes tá todo mundo vendo o problema, mas ninguém tá fazendo nada, entende? Ou tá fazendo mal feito de qualquer jeito. Papel toalha é óbvio, limpeza é óbvia, marmita são coisas óbvias, mas tem dinheiro sendo feito em todos esses mercados. Não subestima o óbvio. Não acha que aquilo já tá... Não tem mercado pra mim, igual a internet, gente. Eu vejo às vezes pessoas falando, nossa, mas tá muito tarde pra começar na internet, no YouTube. Cara, como assim? Isso aqui já se provou, o YouTube, por exemplo, já se provou ser perene no tempo. Como que você acha que é tarde se eles dobraram o número de usuários que utilizam a plataforma?
nos últimos anos, com certeza quem começou lá atrás já está num nível acima do que você que está iniciando hoje, sem dúvida. Mas, gente, tudo na vida é um processo, cara. A gente não pode achar que vai estalar os dedos, que eu não consigo fazer, eu já falei pra vocês, e a gente vai chegar lá onde a pessoa levou 10 anos pra estar, entende? Segundo ponto, querer resolver problema de bilionários. Cara, você tenta criar o próximo Uber, o próximo Facebook, o próximo Airbnb, o próximo aplicativo que vai mudar o mundo, e você esquece que tem um monte de problema pequeno, chato, cotidiano, que se você resolver, você ganha muito bem, cara. Foca no problema que você conhece, no problema que você tem acesso, que as pessoas ao seu redor reclamam, falam, dizem que as incomodam, que aquilo não tá sendo bem feito, no problema da sua cidade, da sua comunidade, do seu nicho, entende? Você não precisa mudar o mundo. Infelizmente, gente, nossa passagem aqui é muito rápida para que a gente consiga fazer a diferença como grandes nomes fizeram. Na maioria das vezes, poucas pessoas vão lembrar da gente, vai chegar uma hora que ninguém mais vai lembrar. Você precisa resolver um problema de um grupo de pessoas, e isso já é suficiente. Não querer fazer a revolução que vai mudar o mundo, entende? E por último, gente, você fica paralisada aí esperando a ideia perfeita que vai chegar e você vai acordar no dia seguinte e vai estar tudo resolvido. Aquela que não vai ter risco, que vai dar certo com toda certeza, que todo mundo vai amar, mas deixa eu te falar uma coisa, essa ideia não existe, tá? Toda ideia tem risco, toda ideia precisa ser testada, toda ideia precisa ser ajustada. A ideia perfeita é aquela que você não executa, entende? Que você fica ali somente no planejamento e não sai daquele imaginário entre planejamento e ação. A ideia perfeita, gente, é aquela que você executa, testa, erra, aprende com os erros, ajusta e transforma em negócio. Essa é a ideia perfeita. E deixa eu te falar uma coisa, você vai transformar em negócio, vai continuar errando, aprendendo, porque é isso, é uma montanha-russa que não tá sempre em altos e baixos, dá pra entender? Ação vence perfeição. Lembre-se sempre, 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 sempre disso. Eu prefiro ter uma boa ideia que foi executada do que uma ideia perfeita que não saiu do papel. Isso é o que me define e é o que me impede de ficar nessa inércia de viver nos meus pensamentos, porque eu também já fiz isso durante muito tempo. Bom, gente, pra finalizar tudo que a gente falou por aqui, para de esperar a ideia genial, ela não vai vir. Comece a prestar atenção nos problemas que estão ao seu redor. Eles estão em todos os lugares. Anota as reclamações, valide se é um problema real, crie uma solução simples e teste. É isso. Não é mais complicado do que isso. É gente que faz ser. E olha, eu não tô te dizendo que é fácil, tá? Empreender não é fácil. Não é essa a mensagem que eu quero passar aqui pra vocês. Mas encontrar uma ideia de negócio, isso sim eu considero fácil. O difícil é executar. Mas a ideia, a oportunidade, ela tá aí. A gente só precisa trazer o nosso olhar para conseguir enxergar isso de fato. Bom, é isso. Não esquece de fazer o exercício, de anotar os problemas. Pode ser um problema seu, pode ser um problema de alguém que você conhece. Só anota. Não se preocupe em resolver ainda. Não precisa criar um plano de negócio. Só anota. E se você quiser, me manda aqui nos comentários qual foi o problema mais interessante que você encontrou. Vamos trocar ideia. Quem sabe a gente não encontra uma oportunidade de negócio juntas. Me conta, qual foi a última vez que você reclamou de alguma coisa e pensou, cara, isso aqui podia ser um negócio? Já aconteceu com você? Ou você tá começando a olhar para esse mundo com esse olhar agora? Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Eu tô aqui toda semana trazendo conteúdo sobre empreender no mundo real para vocês, sem ilusão, sem passar a mãozinha na cabeça e falar que você vai conseguir no piscar de olhos, tá? Mas com a verdade de quem tá no campo de batalha. Um beijo, não esquece de se inscrever, curtir e deixar um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo, gente!